A paz do Senhor, igreja. Amém. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Salmo 127, versículo 3. Amém. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Vou ler mais uma vez. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Amém? Pode se assentar. Como o pastor disse, eu tenho formação em psicopedagogia, sou pedagoga, atuo numa escola aqui próximo. E esse ano fazem 10 anos que eu trabalho na área da educação. Desses 10 anos, 8 anos que eu trabalho na escola pública. E tenho aprendido todos os anos coisas diferentes, coisas novas sobre crianças e adolescentes. Conforme o tempo passa, vão mudando as coisas, vão mudando o jeito de pensar, o jeito de ser, o jeito de agir. E durante esses 8 anos eu tenho acompanhado eles bem de perto. Nesses 10 anos, trabalhando, eu já vivi muitas coisas. Eu já dei aula para alunos que hoje estão casados, que já são mães, que já são pais. Eu já dei aula para alunos que hoje estão se formando, hoje estão estudando. Mas eu também já trabalhei com crianças e com adolescentes que hoje estão presos, que hoje não estão mais aqui porque se envolveram em um mundo que não tem, que pode não ter volta. Eu digo pode não ter volta porque nós cremos num Deus que salva, num Deus que liberta, num Deus que transforma, que para o nosso Deus não existe impossível. Mas chega uma hora na adolescência, na juventude, que eles começam a ser tão curiosos que vão indo na onda do amigo, vão indo por curiosidade e podem entrar num mundo que realmente, se não for a misericórdia de Deus, não tem volta. Mas nós cremos na graça de um Deus misericordioso. E nesse tempo todo, além de trabalhar, eu oro pelos meus alunos. Independente se eu sou professora deles ou se eu sou pedagoga deles. Eu atuo como professora no período da manhã, com alunos de 1º a 5º ano, e atuo no período da tarde com os alunos do 6º ao 8º ano. E vou dizer, irmãos, é só a graça e a misericórdia de Deus e muita paciência, porque é uma fase muito difícil, né? Mas Deus, Ele coloca no meu coração um amor muito grande por esses jovens, por esses adolescentes, por essas crianças. E eu sempre oro, eu procuro orar por eles. Então, todo começo de ano, quando eu vou receber os alunos lá no meu setor, eu oro e unjo aquele setor, depois eu oro por eles antes de entrar na escola. Eu já vou orando, pedindo, Senhor, vai na minha frente. Senhor, envia os teus anjos, que nessa tarde seja uma bênção. Guarda essas crianças, guarda esses adolescentes. Então, eu tenho orado por eles. Porque eles precisam de oração, eles precisam da nossa oração. Talvez alguns aqui já me conhecem, já estudaram em alguma escola que eu trabalhei. Trabalho há pouco tempo aqui em Londrina, uma boa parte do tempo trabalhei fora, trabalhei em Cambé, trabalhei em Rolândia. Essa é a minha vida profissional. Mas tudo que nós temos que fazer para a graça e para a glória de Deus. Então, eu costumo dizer que o que eu faço é para a glória do Senhor. O que eu sou é para a glória do Senhor, porque de mim mesma eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou pequena diante de Deus. De mim mesma eu não sou nada. Isso eu posso te garantir, que se não fosse a graça, a misericórdia de Deus na minha vida, nas nossas vidas, o que nós seríamos? Amém? E há cerca de uns 20 anos atrás, eu e a minha família, nós chegamos à Igreja Metodista, viemos para cá. Esse ano fizeram 20 anos que eu estou aqui, e desses 20 anos, 13 anos no Ministério de Louvor. Faço parte do Ministério de Louvor, nós estamos em fase de reconstrução, ensaiando de novo, logo nós vamos estar de volta para a glória do Senhor. E cantar, ministrar louvor, realmente,
é mais fácil. Eu vou confessar, meu marido chegou hoje em casa, o Arthur, nossa amor, você está com frio no estômago? Eu olhei para ele, não falei nada, só pensei, estou com tudo que você pode imaginar. Estou com frio, estou com desespero, estou tremendo até agora. Mas voltando à palavra do Senhor que diz: eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. O que nós entendemos por herança? O que é herança? Segundo o dicionário da língua portuguesa, herança é um bem ou uma obrigação adquirida legalmente ou por via de sucessão. Então, uma herança é um bem ou uma obrigação. Quando a palavra do Senhor nos diz que filhos são herança do Senhor, então nós, com esse significado, nós podemos dizer que os filhos são bênçãos que Deus nos deu, mas também uma obrigação, uma responsabilidade. Então, outra palavra que pode ser usada no lugar da herança é legado. E o que significa essa palavra legado? Legado, ela quer dizer tudo aquilo que se pode transmitir às gerações que se seguem. Nesse sentido, legado, ele é um ensinamento de valores que são passados de pais para filhos e por gerações. Então, quando Deus fala que os filhos são herança do Senhor, eles são bênçãos que Deus nos deu. Bênçãos que Deus te deu, ou bênçãos que Deus ainda vai dar. E isso, toda vez que Deus te dá uma bênção, junto com ela vem uma responsabilidade. Por quê? Quando você recebe uma herança, você tem que administrar essa herança. Porque senão você vai perdê-la. Então, para você ter uma herança e para você conseguir administrá-la, é preciso ter sabedoria. E o que nós precisamos é ter sabedoria de Deus para nós lidarmos com a educação dos filhos, com a educação de crianças, adolescentes e jovens. Porque não é só porque é jovem, não precisa mais de cuidado, não. A psicologia diz que até a fase adulta, nós ainda precisamos de instrução de pai e mãe, né? Então, nós temos que estar cuidando, e não só cuidando, administrando esse bem, essa herança que Deus nos deu, que são os filhos, mas levando para eles, entregando a eles aquilo que vai ser o legado, que eles vão levar para os filhos e para as gerações futuras. Isso quer dizer esse termo herança. Deus nos confiou os filhos como um precioso depósito para que possamos cuidar, ensiná-los a andar nos caminhos do Senhor. Porque um dia, Deus ele vai cobrar os filhos que Ele nos deu. Nós normalmente dizemos, nossa, mas nós criamos os filhos para o mundo. Não, nós temos que dizer que nós criamos filhos para Deus. Porque os nossos filhos são herança do Senhor. Os nossos filhos são a bênção que Deus nos deu para que através da vida deles continue por gerações em gerações a vida, a palavra do Senhor. Não é por um acaso que o Senhor deu esse legado, essa herança a nós. Então Deus vai cobrar de nós isso, Deus vai cobrar dos pais isso. E quando você diz que estou criando filho para o mundo, eu crio filho para o mundo, porque um dia ele vai, misericórdia, não diga mais isso. Diga, estou criando meu filho para Deus, porque ele está nos caminhos do Senhor e nele eles vão permanecer. Deus nos deu filhos, então, como herança, como essa bênção. Ele se alegra em ver que nós estamos criando os nossos filhos segundo a sua palavra. Porque esse é o legado que nós, como igreja, como corpo de Cristo, podemos dar aos nossos filhos. Nossa responsabilidade é cuidar deles fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Cuidar fisicamente, alimentar, vestir, isso daí é cuidar fisicamente, cuidar da saúde, estar acompanhando. Isso é cuidar fisicamente do meu filho, cuidar fisicamente de uma pessoa. Isso é até fácil. Depois disso, vem os cuidados emocionais. Nós temos que cuidar, zelar
pela construção do emocional de uma criança, de um adolescente. Quando eu falo cuidado emocional, significa que nós precisamos proporcionar aos filhos um ambiente em que ele sinta-se seguro e acolhido. Então, os nossos filhos, os filhos que Deus te deu, essa herança que Deus lhe deu, ele precisa estar em um ambiente em que ele se sente seguro, em que ele se sente acolhido, em que ele se sente parte dessa família. Nós costumamos dizer que uma criança ela precisa se sentir parte da casa. Então, em alguma parte da casa é preciso ter coisas das crianças. Então, de repente, quando a criança ela tem lá o seu quartinho, tem as suas coisas, na sala tem um brinquedinho, alguma coisa, ela ali ela está se vendo parte daquela casa. E nós temos que cuidar para que eles se sintam seguros e acolhidos. Um dos grandes fatores que geram problemas emocionais em crianças e adolescentes é o sentimento de abandono. Que nunca se viu tanta criança e adolescente com depressão. E é fato, isso é real. Eu, durante esse tempo todo trabalhando, vez ou outra, sempre vai alguém lá, fala, olha, Dani, vai, fala com tal aluno, porque está estranho, o comportamento está mudando e nós precisamos conversar. Até os pais, às vezes, ligam e pedem para mim. Aí eu começo a conversar, mas o que está acontecendo? Aí eles falam, eu não sei, é só uma tristeza muito grande. Mas tristeza do quê? Eu não sei, é um vazio, é uma tristeza, é uma angústia, eu não sei dizer. Só que de um tempo para cá tem aumentado assustadoramente. O que era uma coisa que outra ali que aparecia, não, agora constantemente nós temos atendido crianças e adolescentes com início de depressão. Como você pode perceber que uma criança está começando com a depressão? Eles ficam extremamente agressivos. Ao contrário dos adultos, que ficam normalmente apáticos no canto, não querem saber de sair, não querem saber de relacionar-se socialmente, a criança ela não sabe lidar com os sentimentos. Então, fica extremamente agressivo, extremamente agitado, sem causa, sem nenhum motivo aparente. Então, e os adolescentes, normalmente, eles tendem a se excluir, ficarem apáticos, outros mudam de comportamento, começam a ficar agressivos também. Mas um estudo científico relata que houve um aumento significativo nos problemas emocionais em crianças e adolescentes. Em casos de depressão de adolescentes. E, consequentemente, aumentou 40% na taxa mundial a taxa de suicídios entre crianças e adolescentes. Então, nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. O que acontece? A criança hoje ela está exposta a um mundo que ela não está preparada para ele. A criança ela tem vivido coisas que não é para a idade dela, não é para a faixa dela. Ela não sabe lidar emocionalmente com aquilo. E nós, cristãos, estamos deixando. Não, deixa, coisa de criança, e não é assim. Nós temos que zelar pelo que os nossos filhos estão vivendo, pelo que os nossos filhos estão vendo, pelo que os nossos filhos têm participado. Nós temos que zelar por eles, porque eles são a preciosidade que Deus nos deu. Amém? Alguns anos atrás, não me lembro se 2 ou 3 anos atrás, eu acompanhei, tive a oportunidade de acompanhar de perto uma nova onda que surgiu entre os adolescentes. Eu vou confessar que eu fiquei apavorada quando eu vi aquilo. Eles tinham o costume de se cortar. Qualquer coisa na mão deles, eles se cortavam. Então, eles achavam um gilete, se cortavam. Eles compartilhavam o gilete e se cortavam. Olha o perigo, além de se cortar, ainda compartilha, sem pensar na seriedade de uma doença que poderia ser transmitida. Eles tiravam aquela partezinha do apontador, e com aquela partezinha do apontador, aquela lâmina, eles se cortavam. Eles se cortavam até com lápis. Eles pegavam o lápis bem apontadinho e eles iam se cortando, se marcando. Alguns deles se marcavam assim, claramente, para que todos vissem que eles estavam
se cortando, né? Que nós falamos se automutilando. E alguns deles se escondiam, eles cortavam as pernas, alguns ainda escreviam frases em apologia à morte. Né? Escrevia aqui, em inglês, escrevia a morte. E foi uma explosão, foi aquele monte de adolescentes se cortando, aquele monte de adolescentes se automutilando. E nós, preocupados com isso, nós fomos investigar, nós pegávamos caso a caso para conversar a respeito. E eles sempre diziam, nossa, mas eu não sei por quê. Ou então eles falavam, mas é porque a minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo, porque eu estou me sentindo muito triste, eu sinto um vazio muito grande dentro de mim. E para lidar com isso, o que eles faziam? Eles se cortavam. Isso é muito sério. Eles estavam a um ponto de, através do próprio corpo, eles manifestavam aquilo que estava dentro deles. E Deus foi nos dando graça, sabedoria, fomos lidando com eles. Mas até que ponto nós estamos chegando? Até que ponto a nossa sociedade está chegando para vivermos isso? Os jovens, adolescentes se automutilando, e isso virou até moda. Tinha uns que se cortavam, não sabia nem por quê, só porque o colega cortou, e eles começavam a postar as fotos lá, então eles começavam meio que fazer uma competição, quem se cortava mais. Então era aquele terror, um com o braço todo mutilado, e o outro com a perna todo cortada, foi um terror. Mas Deus deu graça, Deus deu sabedoria, nós oramos muito, deu uma acalmada, ainda hoje tem. Então, se você perceber seu filho, seu sobrinho, seu irmão, com muitas marcas, procure saber o que está acontecendo, porque isso não é normal, tá? Bom, o fato é que a criança e adolescente, até mesmo o jovem, precisa de atenção e cuidados. Eles precisam conversar, eles precisam expor seus sentimentos, eles precisam expor as suas dúvidas, as suas emoções. E para isso eles precisam de um ambiente em que se sintam seguros. Isso significa que nós precisamos dar a eles tempo de qualidade. A palavra do Senhor diz que os últimos tempos seriam abreviados. Nós temos visto isso hoje. Parece que o tempo está passando muito rápido. O bem mais caro que existe hoje não é o celular, não é um iate, não é mansão, é o tempo. Porque o tempo, ele é a base de tudo. Nós vendemos tempo, nós compramos tempo. Nós vendemos tempo com o nosso trabalho, porque nós trabalhamos tantas horas por semana para ganhar tanto de salário. E se você trabalhar 10 horas a menos, você vai ganhar a menos. Você pode ter a formação que for, mas se você trabalhar menos horas, você ganha menos. Por quê? Porque você vende o seu tempo. Quando você estuda, você está doando o seu tempo. E se numa grade curricular você tiver menos tempo do que o necessário, você não se forma. Por quê? Porque você precisa doar o seu tempo. Então, hoje, tudo custa tempo. Existe até aquela frase que se fala, tempo é dinheiro. Por quê? Porque nós vendemos nosso tempo. E nós damos o nosso tempo para tantas coisas. E o que precisa é dar tempo de qualidade aos filhos. Não necessariamente quantidade de tempo. Existe um estudo, porque a partir do tempo que a mulher ingressou no mercado de trabalho, ela passou a estar menos tempo em casa, menos tempo com os seus filhos. E começou um estudo, por quê? Porque jogaram toda a responsabilidade, porque a sociedade estava desandando, porque a mãe não estava mais em casa com seus filhos. Aí surgiu vários estudos que realmente isso interfere, mas que não importa você estar o tempo todo, o dia todo com seu filho, e você não dar o seu tempo para o seu filho. O que isso significa, Dani? Isso significa que eu posso estar em casa tão atarefada, tão envolvida com as coisas que eu tenho para fazer, com as coisas que eu tenho que dar conta, que eu não vou parar um minuto para conversar ou para dar atenção ao meu filho. Esses tempos atrás,
Eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim para mim: eu não sei mais o que eu faço, porque meu filho está incontrolável. Eu chego do trabalho, ele não me dá sossego. Eu não consigo fazer nada em casa. Ele corre, ele derruba coisa, ele joga coisa, ele corre em volta de mim, ele chora, ele faz mãe, ele faz birra. Aí eu perguntei: mas quanto tempo você passa fora de casa? Eu trabalho o dia inteiro. Falei: e quanto tempo você passa com ele? Não, eu chego em casa, já tenho um monte de coisa para fazer, e já vou brincando, conversando com ele ali, e ele dou as coisinhas para ele brincar. Aí eu parei e perguntei: mas quanto tempo você para brincar com ele? Ele parou, ficou me olhando. E o engraçado é que uma semana antes, uma pessoa tinha falado a mesma coisa para mim. Né? Quantas vezes nós estamos tão atarefados, tão envolvidos com as coisas, e o tempo que é precioso para estar com quem realmente importa, que é a família, fica para depois. Sabe, quando Deus ele te deu uma família, quando Deus ele te deu filhos, Ele deu para você cuidar, Ele deu para você zelar, isso significa que você vai ter que doar o seu tempo para eles. Quanto tempo você tem passado brincando, conversando com o seu filho? Dizem que 15 minutos por dia doados essencialmente só para os seus filhos, já no final dá uma grande diferença. Por quê? Porque eles precisam sentir que eles são importantes. Eles precisam sentir que são parte da sua vida. Eles precisam ter o lugar deles com você e sentir que você pode parar tudo o que for para estar junto com eles. Sabe, assim é Deus conosco. Deus é um Deus criador, poderoso, onisciente, mas Ele está conosco o tempo todo. Sabe, você ora, pede para Deus. Quando você se põe diante de Deus, Deus não vai falar: espera um pouquinho porque eu estou resolvendo uma coisa do outro lado. Não, Deus, Ele te atende, Ele te ouve. E o que Deus espera de nós é que nós venhamos ouvir, atender os filhos. Quando eu falo filhos e pais, eu não quero necessariamente dizer a pai e mãe. Por quê? Nesse tempo também de trabalho, o que eu tenho percebido é que tem muitas crianças que são filhos que moram com os pais, alguns moram só com a mãe, outros moram só com os pais, alguns são criados pelas avós, outros são criados pelos tios, e outros são criados até por pessoas terceiras que resolveram assumir a responsabilidade pelaquela criança. Um vizinho, um amigo, um parente mais distante. Então, independente se você tem alguém sobre a sua responsabilidade, ele vai ser cobrado como seu filho, porque ele está sob a sua responsabilidade. Amém? Bom, a sua presença vale mais do que qualquer coisa. Mas não basta estar presente. Você precisa dar qualidade de tempo para a sua família. A maioria dos pais trabalham fora, o pai e a mãe, restando pouco tempo para doarem um ao outro e à família. É importante que todos os dias, então, você separe aquele tempo para o seu filho, para a sua família, e brincando, ou seja, com as suas bonecas, com seus carrinhos, ou apenas conversando, fazendo uma tarefa junto, auxiliando num trabalho da escola, estando ali só do lado, contando uma historinha. Isso você vai estar doando o seu tempo. E, além disso, promover atividades que vocês possam fazer juntos. Um passeio, uma caminhada, uma visita a algum lugar. Isso é você investir tempo na sua família. Porque se nós deixarmos, o tempo vai. O tempo voa. E quando você viu, você não brincou com seu filho, você não conversou com seu filho, você não deu tempo para o seu filho, a televisão deu tempo para o seu filho, o videogame deu tempo para o seu filho, mas você não. Então, nós temos que vigiar nisso, porque está sobre a nossa responsabilidade. E isso tudo vai interferir na vida emocional da criança, do adolescente, até mesmo do jovem. É função dos pais, então,
cuidar emocionalmente dos seus filhos. São sua responsabilidade. Deus ama seus filhos, ame-os também. Hoje, uma grande dificuldade é a disciplina dos filhos. Não vim trazer receita de como lidar com os filhos, como acabar com a birra, porque cada família é um sistema diferente. Mas o importante é que se tenha limites. Isso você pode, isso você não pode. Então, se a criança fez algo que não pode, você deixar a primeira vez passar, o que vai acontecer? Ele vai fazer de novo. E daí ele vai fazer de novo, e você vai tentar repreender ele, o que vai acontecer? Ele já vai ter ali no emocional dele, lá no cognitivo dele, que ele fez uma vez e não teve problema. Então, na segunda vez, já fica um pouco mais difícil de você convencer. Os limites, eles funcionam assim. Você fala uma vez, eles vão te testar, porque criança testa. Eles são uma bênção de Deus. Você fala, não vai lá, pois ele vai chegando perto. Não é para ir aí, pois ele vai chegando perto. Eu falei que não. Ele põe a mão, ele põe o pé na linha. E fica esperando ver a sua reação. Se você chegar lá, eu falei não, e tirar a criança de lá, ele vai saber que ele não pode ir lá. Mas se você deixar ele passar, ele vai saber que a próxima vez que ele fizer, você não vai ter autoridade suficiente para tirar ele de lá. Então, toda vez que ele for para praticar algo que não deve ser feito, você deve repreender ele, falar que não. Mas, Dani, se caso ele fizer, você vai falar de novo, não pode, e você vai corrigir. Porque a Bíblia, ela é clara a respeito de correção. Isso não significa que você tem que espancar o seu filho. Porque a violência, ela gera traumas. Tá? Isso não significa que você tem que, num momento de raiva, jogar tudo aquilo em cima do seu filho. Não. Significa que você vai impor a ele algum tipo de punição a respeito do que ele fez. Você vai conversar, você vai tirar alguma coisa, mas cuidado com o que se fala hoje do cantinho ou do quartinho. Porque a criança, um dos grandes problemas infantis hoje é a questão do se sentir abandonado. Sentir-se abandonado não necessariamente significa que não tem pai ou não tem mãe. É sentir que naquele momento de fragilidade ele está sozinho ou ela está sozinha. Então, diante disso, a melhor forma é a conversa e uma correção sensata. A palavra de Deus nos dá muito claro quais são as formas de correção que o Senhor nos orienta. Agora, se você não corrigir o seu filho, na primeira vez que ele faz algo errado, você vai abrir um precedente para ele fazer de novo. Coisinha de criança. Daqui a pouquinho ele vai estar fazendo coisas mais sérias. Então, nós temos que pedir a Deus sabedoria até em como lidar com os nossos filhos. Porque você não pode necessariamente sair batendo no seu filho. Ele fez tal coisa na escola, já chega lá metendo chinelo, já pega a varinha, leva... Eu já vi de tudo. Já vi, presenciei coisas assim que, sinceramente, eu preferia não ter vivenciado. Eu preferia não ter visto. Porque muitas vezes o descontrole emocional do filho vem do descontrole emocional do pai. Tanto que muitas vezes quando nós vamos conversar com os pais, o pai e a mãe sentam e nós começamos a conversar, fazer a anamnese, você vem na mente. Agora eu sei porque ele é assim. Por quê? Porque o melhor e maior exemplo para os filhos são os pais. Eles vão simplesmente reproduzir aquilo que os pais são e que os pais ensinam. Não pense que o seu filho não está prestando atenção em você. Ele está. Quando você tem uma atitude em frente a um problema, ele está aprendendo com você como lidar com o problema. Então, peça sabedoria a Deus, estabeleça limites, mas tenha sabedoria também para corrigir.
porque existem traumas, existem situações que depois que elas são feitas, não tem mais como lidar. Só Deus, a misericórdia de Deus para curar o emocional. O terceiro. Então, primeiro, Deus nos deu a responsabilidade de cuidarmos dos nossos filhos fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. A palavra do Senhor é a melhor autoridade para você ensinar o seu filho. Ela é inquestionável, ela é o único caminho para nós. Em Deuteronômio 11:19, diz assim, gostaria que você abrisse sua Bíblia. Em Deuteronômio 11:19. Nós devemos ensinar a salvação aos nossos filhos. Sabe quem ganha o coração do filho para Jesus? Os pais, os responsáveis. Nós ganhamos os nossos filhos para Jesus. Nós devemos nos basear na palavra de Deus, porque ela é a única fonte inquestionável, é o único caminho para nós. E Deuteronômio 11:19 diz assim: ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. O que isso significa? Quem vai ensinar o seu filho o caminho correto? Você? Os pais são responsáveis por apresentar a Jesus às crianças. A igreja, ela continua esse trabalho. A igreja, ela vai fortalecer isso. Nós, como igreja, nós temos que trabalhar isso, a salvação. Porque Jesus está próximo de voltar. Então, nós temos que investir o nosso tempo em nossos filhos, dizendo para eles, olha, Jesus vai voltar e nós temos que estar salvos, porque para entrar no reino dos céus, nós temos que ter a salvação garantida. E isso é papel da família e papel da igreja. Mas não significa que eu tenho que transferir a minha responsabilidade para a igreja. Amém? Eu preciso fazer a minha parte, você precisa fazer a sua parte. Falando de Jesus para o seu filho. Somos responsáveis por ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Em 2 Timóteo 3,15, diz assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, desde a infância, já ensinem a seus filhos a importância da salvação. Quem é Jesus? Qual é o plano de salvação de Deus para nós? A segunda forma de ajudar a construção espiritual de uma criança, de um adolescente, de um jovem, sendo modelo para eles. A palavra de Deus deve ser o nosso estilo de vida. Nós devemos viver na simplicidade e no amor de Cristo. Jesus é o nosso exemplo de vida e assim nós devemos ser exemplo de vida para os nossos filhos. Qual é o nosso exemplo? Eu tenho que ser igual a como? Eu tenho que ser igual a Jesus. E o seu filho, consequentemente, vai seguir o seu exemplo. Você vai ser exemplo, vai ser o modelo dele. Amém? Em João 13,15 diz: porque eu vos dei o exemplo, em João, 13,15 diz, porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, façais vós também. Então Jesus aqui ele diz, olha, eu sou o exemplo, olhe para mim. Porque assim como eu fiz, vocês também precisam fazer. O nosso exemplo, aquele que deve ser seguido, aquele que tem que ser o modelo de vida, é Jesus. Na sua simplicidade, no seu amor, na sua humildade, no seu perdão. É o Senhor Jesus. E eu sendo modelo para o meu filho, ele vai aprender de Jesus através da minha vida, através do meu modelo, do meu exemplo, do meu jeito de ser. Nós temos que ensinar também os filhos a andar humildemente com Deus, a praticar a justiça, o que é certo, e a amar uns aos outros, a ajudar e ser bons uns para com os outros, serem bons. Nós vivemos um mundo em que o certo está se tornando errado e o errado está se tornando certo.
Nós que vivemos entre jovens, entre adolescentes, nós temos visto que se Deus não tiver misericórdia, onde vai parar? Então, sempre o que chama mais atenção é aquele exemplo negativo. Né? Então, nós temos que trazer o quê? O outro exemplo. Nós temos que trazer para os nossos filhos a paciência, o perdão, o amor, a graça. Porque do jeito que as coisas vão hoje em dia, as pessoas querem tirar a vantagem de tudo, as pessoas não reconhecem os seus erros, as pessoas sempre têm que sair com a última palavra, e nós temos visto que isso está se repercutindo nessas gerações. Você fala, olha, vamos pedir perdão porque você sabe que você errou. Não, não vou. Mas como assim? Eu não vou me humilhar. Mas como assim? Não estou pedindo para você se humilhar, estou pedindo para você reconhecer que você errou. Não vou. E daí nós temos que tomar outras atitudes, porque é muito difícil reconhecer que está errado. Isso é uma virtude que nós temos que ensinar aos nossos filhos. Vocês, pais, devem ensinar aos seus filhos. Vocês, irmãos mais velhos, também precisam ensinar isso aos seus irmãos mais novos, porque vocês também são modelo. A responsabilidade, às vezes, recai só sobre o pai e a mãe. Mas irmãos mais velhos são grandes modelos para os irmãos mais novos. Então, vocês também são exemplos de Deus para a vida dos seus irmãos. Que vocês venham viver na presença de Deus, na sabedoria de Deus, ensinando com amor, com paciência, aquilo que é de Deus. E vivendo uma vida reta diante dEle. Orar pelos filhos. A oração, ela é poderosa. E você deve orar pelos seus filhos e ensiná-los a orar também. Devemos orar constantemente por nossos filhos, para que Deus os guarde os livre do mal, para que sejam quebradas e desfeitas as influências malignas em desenhos, em jogos, na internet, em más companhias, nesse padrão de vida moderno, que tem algumas coisas muito estranhas, para falar a verdade, que não posso dizer certas coisas. Mas, sabe, nós temos que orar pelos nossos filhos. Você precisa ensinar os seus filhos a orar. Eu lembro, muito bem, eu vou contar um pouco. Ali estão os meus pais, o presbítero Aparecido Jeromel, e a minha mãe Aparecida Jeromel. Ali é minha irmã mais velha também, a Silvia. E tem o meu irmão Rodrigo, que mora em São Paulo. Congrega numa igreja lá também, abençoada. E eu lembro que os meus pais, desde pequena, ele fazia nós sentarmos na sala, eu, minha irmã e meu irmão, e fazia a gente orar. A gente vai ler a Bíblia, a gente vai orar. Ah, mas não, a gente vai ler a Bíblia, a gente vai orar. Ah, mas vamos ler a Bíblia e vamos orar. Então, cada um lia um versículo. Se era um capítulo da Bíblia, cada um lia um versículo até chegar ao final. E fazia a gente orar, né? E agradeço a Deus por isso. Agradeço muito ao Senhor por isso. Então, às vezes, a gente não sabia direito o que dizer. Então, eu lembro que ficava, meu Deus, meu Pai, meu Senhor, meu Deus, meu Pai. Ah, Jesus amado, Jesus querido. Ah, Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Deus. E ficava. Mas ali nós estávamos aprendendo. Então, os meus pais ensinaram a gente a orar. Eles falaram, não, agora você vai orar por causa disso, disso e disso. Tá bom, então nós vamos orar. E a gente orava, e eles com toda a paciência do mundo. Um por um orava. Um por um lia a Bíblia, né? E isso foi criando, foi despertando em nós o desejo. Eu, particularmente, quando os meus pais falavam muito de Bíblia em casa. Demais, demais. Era tudo Bíblia, 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 Bíblia. E falava muito estudos, eles sempre foram muito envolvidos na igreja, falavam muito de estudos bíblicos. E eu ficava super curiosa de saber aquilo. Então, eu ficava em volta, eles falando lá das coisas de Deus, e eu em volta só escutando. Poderia até parecer que eu não estava prestando atenção, mas eu estava prestando atenção em tudo. Sabe, eu dou graças a Deus por isso. Porque hoje eu sei para onde eu tenho que correr quando a coisa fica difícil. E antes mesmo disso, eu sei onde eu tenho que estar. É na presença de Deus, é em oração, é buscando a palavra. E é isso que eu tenho que ensinar para minha filha. É isso que nós, como igreja, temos que ensinar para os nossos filhos. O valor da oração. Ensinar eles a ler a palavra, a entender a palavra de Deus, explicar para eles.
Quantas vezes em casa você começa a conversar sobre uma palavra que você ouviu? Comece a conversar em casa. Você pode pensar que o seu filho não está ouvindo ou não está entendendo, mas ele está ali absorvendo tudo. Da mesma forma que ele está absorvendo tudo que você está ali evangelizando, mesmo sem a intenção, quando você faz algo, quando fala um palavrão, quando você sai do seu eixo, ele também está ali absorvendo. Então, ensine, incentive seu filho a ler a Bíblia, incentive ele a orar, incentive a ele a buscar a presença de Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz, ensina a criança o caminho em que deve andar. E quando crescer, ela não vai se desviar dele, porque já está dentro do seu coração. A palavra do Senhor também nos diz a história de 2 homens. Ele colocou a casa dele, ele firmou a casa dele sobre areia, e outro firmou a casa dele sobre a rocha. Os nossos filhos, os filhos da igreja de Cristo, precisam estar alicerçados na rocha que é Jesus. Porque o mundo aí é areia, o mundo é o que vai derrubar, o mundo é o que vai levar para as drogas, o mundo é a morte. Eu não estou falando, igreja, de algo que eu imagino, ou de algo que eu ouvi falar. É algo que eu vi, que eu tenho visto. Infelizmente, muitos filhos de cristãos estão se perdendo. Agora, por quê? Como trazê-los de volta? Não desista do seu filho em hipótese nenhuma. Sabe, Deus nos fez seres humanos, nós não somos perfeitos. Não podemos exigir a perfeição um do outro. Mas nós precisamos exigir a presença de Deus, a santificação, a diferença. Nós temos que ser a diferença para os outros, a diferença para o mundo e conquistar os nossos filhos para Deus. E dizer, olha, você precisa estar firmado na rocha que é Jesus Cristo, porque sem Jesus não há salvação. E se não há salvação, para onde você vai? Vamos alicerçar aqueles a quem nós amamos na rocha que é Jesus, porque amanhã ou depois eles não vão se desviar dela. Amanhã ou depois eles vão saber para onde voltar, onde estar. Amém? Leia a Bíblia com seus filhos, anotem versículos, conversem sobre a palavra de Deus, conte às crianças sobre os heróis da fé, falem para eles quem é Jesus. Não espere por outro, a responsabilidade é sua, vai ser cobrado de você. Amém? Reflitam sobre o que Deus tem feito nas suas vidas. Compartilhe isso com a sua família, compartilhe isso com seus filhos. Nossa, Deus tem feito algo maravilhoso. Nós temos que agradecer a Deus, sabe? Orem para agradecer as coisas que o Senhor tem feito por vocês. Orem nos momentos difíceis juntos. Inclua os seus filhos nas orações. As crianças e adolescentes precisam se sentir componentes da família. E quarto, corrija seu filho. Em Provérbios 29:15, diz assim: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. É através do ensino da palavra e da oração e do modelo dos pais que a criança vai andar no caminho da verdade. Tem até uma psicóloga que ela disse, foi feito um estudo, e ela disse que ela é cristã, e ela disse que os pais que oram com seus filhos, os pais que procuram ser exemplos de Cristo para os seus filhos, eles têm menos problemas em correção do que os outros. Tá? Isso é um fato, isso é real. Os pais que põem limites, os pais que oram, os pais que acompanham, os pais que levam Cristo aos seus filhos, têm menos problemas com correções. O mundo em que vivemos jaz no maligno. Em 1 João 5,19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo está no maligno. Por isso nós precisamos ensinar, exortar e corrigir, sempre em amor e com paciência, os nossos filhos, para que eles não tropecem nos caminhos deste mundo. O mundo ele é egoísta, ele é enganoso, ele é trapaceiro, corrupto, mau.
busca só os prazeres da carne. O ser é tudo, tem que ser, tem que ter o mais caro, o mais bonito, eu preciso me aparecer. E vai contra os ensinamentos de Deus. É isso que o mundo quer, sabe? Infelizmente, muitas crianças, muitos adolescentes sabem qual é o valor do celular mais caro. Sabem qual é a roupa de marca que eles almejam e desejam. Isso é errado? Não, depende da idade. Porque nós temos que ter cuidado com o que é muito precoce. Mas poucos sabem qual é o plano de salvação. Sabe, o seu filho, a partir do momento que ele sabe distinguir o que é certo e o que é errado, ele já precisa aprender qual é o plano de salvação. Eu lembro que eu tinha próximo de uns 9 anos de idade, e os meus pais foram em acho que era uma reunião na igreja, e lá passou um vídeo, era do Billy Graham na época, e o Billy Graham ali naquele vídeo, ele mostrou todo o plano de Deus, como que funcionava a salvação. Aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. Aquilo nunca mais, até hoje, eu lembro algumas imagens. Que eu lembro que tinha um abismo, e naquele abismo tinha uma cruz, que ligava uma parte à outra. E ele dizia assim, Jesus é o elo de ligação entre nós e Deus. Quem vai nos levar a Deus é Jesus, é o sacrifício de Jesus que nos purifica de todo o pecado e nos leva a Deus. Então, o seu filho, ele, a partir do momento que ele sabe o que é certo e o que é errado, você já pode dizer para ele qual é o plano de salvação. Olha, desde sempre, na verdade, você precisa dizer, olha, Jesus nos amou, nos salvou, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, Ele morreu naquela cruz para nos dar a salvação. Nós precisamos ensinar a Cristo, nós precisamos ensinar Jesus para os nossos filhos, igreja. Os filhos precisam, então, de pais presentes, que são exemplos de fé, de amor a Deus, que corrijam as suas atitudes erradas em amor, sempre orientando o que é correto. Você nunca pode corrigir sem dizer o que é certo. Então, você corrige e diz, por que fazer dessa outra forma que seria o correto? Porque você está ensinando também. Estamos vivendo os últimos tempos. E a verdade, igreja, é que nós precisamos evangelizar os nossos lares. Essa é a nossa função. Nós somos igreja de Cristo, nós temos que evangelizar, levar a palavra de Deus, começando pela nossa casa, ensinando os nossos filhos, ensinando aqueles que são queridos a nós. Sabe que Jesus Cristo é o caminho, que Jesus Cristo é a verdade, que Ele é o nosso alvo e que Ele morreu naquela cruz para nos dar a salvação. Nós precisamos dizer isso, nós precisamos contar isso. Amém? Em 1 João 5,12, diz assim, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Isso significa que a salvação é individual. Nós precisamos ensinar que o Senhor Jesus salva, que o Senhor Jesus liberta. Nós também precisamos ensinar que cada um vai dar conta das suas próprias atitudes diante de Deus. Amém? Bom, falta um tópico só para eu acabar, mas antes disso, eu queria voltar lá na questão emocional. Quando nós falamos, quando eu disse, na verdade, sobre depressão infantil, adolescente, nós temos aqui na igreja o trabalho que é a cura da alma, o encontro com Deus, trabalha muito forte nisso. E nós vemos que tem muitas pessoas que são marcadas por uma infância difícil, por uma infância traumática, por palavras que foram ditas, por atitudes que foram tomadas, por às vezes agir ali no impulso sem pensar. Existem muitas pessoas que carregam mágoas dentro delas, de coisas que aconteceram lá na infância, com pais, tios, avós, irmãos, mais forte ainda com os pais. Quando nós estamos com os nossos filhos, nós temos que pensar que nós temos o poder de marcar a vida deles. Nós podemos marcar a vida deles ou positivamente ou negativamente.
como você está marcando a vida do seu filho? O que você tem ensinado a ele? Qual é o legado que você tem deixado para ele? Será que quando o seu filho, quando ele crescer, ele vai pensar em você, naquelas surras que você deu nele sem motivo? Será que ele vai pensar naquelas palavras que você disse sem pensar? Sabe, eu gosto muito de usar coisas concretas, eu gosto muito. Sabe, o ser humano, ele é assim. Ele é uma folha, como uma folha. Toda vez que eu faço um amassado nela, eu vou deixar uma marca. Eu posso desdobrar. A folha vai ficar boa, mas vai continuar com aquela marca. Eu posso ir marcando. Toda vez que a folha volta e fica bem, é porque é uma marca positiva. Mas eu posso, através das minhas atitudes, marcar de uma forma tão forte, tão ofensiva a vida de alguém, inclusive a vida dos filhos, que depois, para consertar, fica difícil, porque ela ficou toda marcada. Para consertar os traumas, os medos, as angústias, é só fazendo tudo de novo. Então esse é o papel de Jesus Cristo. Ele vem, ele pega os traumas, ele pega toda aquela coisa que ficou marcada lá no passado. E sabe o que ele faz? Ele faz tudo de novo. E ele dá uma nova oportunidade. Sabe, igreja, pense bem nas marcas que você tem deixado nos seus filhos. Pense bem nas marcas que você tem deixado nos seus familiares. Pense bem nas marcas que você tem deixado naqueles que são próximos a você. Porque cada vez vai ficando mais difícil de reverter, a menos que Jesus mude a história. E para encerrar, eu gostaria de ler 2 Timóteo 3, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. Em 2 Timóteo 3, fala sobre os últimos dias. Qual legado você tem deixado para os seus filhos, para a sua família, para aqueles que são próximos a você? Você tem deixado um legado de fé, de paciência, de persistência, de perseverança? Porque é isso que Deus quer de nós. Que nós venhamos deixar aos nossos filhos, aqueles que são próximos de nós, um legado de fé, de amor, de exemplo de Cristo na terra. É para isso que Deus nos criou, é para isso que Deus nos chamou, para estarmos perto dEle. E é esse legado que nós podemos deixar de mais importante aos filhos, porque os bens desse mundo ficam. Até antes de falar, eu estava lendo essa semana que teve um grande imperador, eu não me recordo o nome, que quando ele faleceu, ele deixou bem escrito, bem decidido, que ele gostaria que ele fosse carregado em um caixão aberto, para que todos vissem que ele era um ser humano e que fossem distribuídos pelo caminho todos os bens que ele tinha, para que todos vissem que daqui não se leva nada. Então é mais ou menos isso. O legado que nós podemos deixar aos nossos filhos é aquilo que nós ensinamos a eles. Os bens passam, a vida passa, mas o mais importante é o que ele vai levar para as próximas gerações. Porque não vai acabar ali, os seus filhos vão ter filhos que vão ter filhos, e qual é o legado que eles vão levar? Qual é a mensagem, o ensinamento que eles vão levar para os filhos de seus filhos e as próximas gerações? O mundo jaz no maligno, nós estamos vivendo os últimos dias. E a palavra de Deus diz em Timóteo 3 assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos,
presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Qual tipo de pessoa você tem sido? Qual tipo de exemplo que você tem dado? Qual tipo de cidadão, qual tipo de homem, de mulher você está formando dentro da sua casa, na sua família? Porque o mundo está cheio de homens assim, amantes de si mesmo, donos da razão, irreconciliáveis, irredutíveis, profanos. E nós, como nós temos sido? Qual o exemplo que nós temos dado? Como nós temos ensinado aos outros, aos filhos, aos irmãos? Deus, Ele tem um chamado para nós, como igreja. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Os últimos tempos não tem como mais ficar deixando para depois, vou deixar para depois, vou deixar para depois, vou deixar para depois. Não tem depois. Jesus está às portas e nós temos que nos preparar para isso e preparar os nossos filhos para a volta de Cristo. Para que eles sejam homens de bens, homens de fé, homens de amor, de misericórdia, humildes. Em Timóteo também diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Se eu tenho a Cristo, eu tenho a salvação. Se eu não tenho a Cristo, o que sobra? Com essa palavra, o recado que eu quero dizer, igreja, é que nós precisamos zelar pela herança que Deus nos deu, pelo bem mais precioso que o Senhor deu. Os seus filhos são herança, seus filhos são o seu legado, os seus filhos vão levar para as próximas gerações aquilo que você ensinar para eles. Ah, mas eu tento e não está dando certo, meu filho dá muito problema, meu filho dá... Irmão, não desista dele, ore por ele, ore com ele, ensine ele a orar, não largue, não solte. Sabe, porque se não é hoje, é amanhã, mas Deus tem um plano para a vida dele. Deus tem um plano para a vida dela. Não desista. Muitas vezes a pessoa ela tem que passar por certas coisas para Deus tratar. Mas Deus chama, Deus traz. Não desista de ensinar a palavra de Deus. Não desista de dizer para o seu filho que você o ama. Quantas vezes você disse isso para ele? Quantas vezes você abraçou o seu filho ou sua filha e disse, eu te amo? Quantas vezes você deu tempo para o seu filho, ficou junto com ele, junto com ela, doou aquele tempo para ele? Sabe, é papel da igreja. E como eu disse no começo, Deus vai requerer os filhos das mãos dos pais. Amém? Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê paciência, muita paciência, porque é o amor e a paciência. Até em Coríntios diz que passa tudo passa. Mas o amor permanece, o amor é mais forte. Sabe, que nós venhamos nos encher do amor de Deus, para que esse amor venha transbordar aos nossos filhos, à nossa família, aqueles que nos são queridos, aqueles que nos são amados. Eu gostaria de convidar a ficar em pé.